elétrica. Aí eu acho que uma pessoa que tem alguma coisa dá uma olhada para ti assim e parte para cima ou parte para algum outro lugar. Tu deve atrair isso. Assim, provavelmente tu atrai. Eu já me sinto assim, eu fico assim. Não, mas isso, tu tem essa energia livre, né? Essa energia livre, ela entra em ressonância, né? Aí as pessoas, se tem alguém que tem qualquer coisa, é assim. Então essa seria uma explicação. Isso seria em parênteses, né? Vou fazer um parênteses aqui, agora vamos voltar para o nosso assunto. Nós estamos olhando ainda as paisagens. Então, esse é um item, né? É muito importante que a gente pode pegar como um exemplo dos 6 reinos e começar a contemplar como é que é a operação dos 6 reinos. A gente contempla como é que os 6 reinos operam, a gente descobre como é que nós estamos em paisagens pessoais, em mundos particulares. Eu considero muito importante essa contemplação. Ela vai regular várias coisas. A gente segue olhando as paisagens, a gente vai entender, por exemplo, por que a gente fala uma coisa com alguém e a pessoa não entende. Aí vocês podem ver que a pessoa está numa outra paisagem. Aí tem exemplos maravilhosos no Zen, que o Tokuda-san conta umas histórias muito engraçadas, assim, né? Do Zen. Eu não sou agora capaz de lembrar quais eram os gestos, né? Mas é uma história de um monge que tinha um templo e ele precisou viajar. E era uma época em que os templos eles não são de ninguém. Aqui, por exemplo, é SEB, né? Aí qualquer coisa ele chamou o Juca, o Pellegrini, o Nelson lá, resolve aqui na frente, ninguém veio desafiar aqui, primeiro tem que ganhar no braço, né? Vamos deixar assim, né? Mas houve um tempo que não era assim. Aí aparecia alguém e desafiava o diretor do local. Se ele desenvolver uma visão mais elevada, ele passa a dirigir aquilo tudo. Eu acho que devia voltar esse tempo, sabe? Eu acho que esse é um bom tempo, assim, né? A gente tomava conta. Estou brincando, nós estamos arriscados, né? A gente tem que ter sempre qualidade. Por quê? Porque vem alguém e toma conta. E naquele tempo, tradicionalmente na Índia, os shivaístas, por exemplo, os hinduístas, não eram só os budistas. Qualquer mestre de qualquer tradição chega no lugar, desafia aquilo, e aquele templo troca de tradição. Já imaginou? Coisa séria. Aí vem os evangélicos, tudo cercam aqui, e pronto, isso aqui vira um templo evangélico. Assim, né? Então era uma coisa mais ou menos assim. Agora nós estamos baseados em propriedade, que é uma coisa diferente, né? Naquele tempo é como se os templos fossem de domínio público, né? Então pode passar por esse desafio. Aí tinha um monge que tinha medo, porque ele precisou viajar, de repente veio um outro e se instala ali. Então ele chamou o açougueiro da frente e disse: olha, você vai ficar aqui dentro, põe a roupa de monge, e você, se aparecer alguém, você vai debater com ele, né? Só que você não pode falar, porque você não entende nada. Você só fica em silêncio, você vai defender o templo em silêncio. Você fique mudo, não importa o que o outro falar, você fique mudo. Aí você vai vencer só pelo silêncio. Não é que o outro viajou e apareceu realmente um desafiante, um monge desafiante. Aí ele fez o gesto lá de que a coisa seria em silêncio. Aí o outro então vai usar gestos. Então na mente do outro ele estava fazendo um gesto que significava alguma coisa. Na mente do açougueiro aquilo significava qualquer outra coisa, né? E vice-versa. Então ele faz um gesto que significa uma homenagem a todos os Budas, uma coisa assim, e o açougueiro pensa, ele está ofendendo a minha mãe. Aí ele mostra um braço assim, uma coisa assim,
E o outro interpreta, ele lembrou da natureza de Buda conectado a não sei o quê. Aí o monge esse que estava desafiando, perdi essa. Perdi. Aí foi assim, o diálogo foi uns 4 ou 5 trocas de mensagens, né? E o açougueiro estava querendo matar o outro, estava no reino dos infernos, assim, querendo agredir, né? E o outro, olhando aquilo dentro de uma perspectiva muito elevada, se deu por satisfeito, fez prostrações e foi embora. Aí tem o diálogo quando volta o monge. Aí tem a explicação. Ele diz, o outro fez tal coisa, me ofendeu. Aí eu prometi tal coisa para ele. Então tem toda a explicação na visão do açougueiro, né? De qualquer maneira, aí ele teve medo e foi embora. Essa era a explicação. Então. Aham. Aham. Uhum. É uma coisa assim, né? Mas depois ele dá a explicação. Diz, o outro fez isso, isso, isso. Não sabia o que ele entendeu. Ele fez isso que era uma ameaça, né? É uma coisa assim. Como? Aham. Uhum. E quando ele fez isso, ele significava o quê? É. É. É isso. É. É isso. Então esse ponto é o ponto das paisagens também. Quando a pessoa está dentro de uma paisagem, né, aqueles sinais todos eles significam uma coisa, para outra significa outra coisa. Mas aqui eu estou lembrando isso por causa da impossibilidade de nós nos comunicarmos. Nesse caso é um caso raríssimo, um caso anedótico, né, de que a comunicação, enfim, aquilo fluiu, assim, né? Mas, quer dizer, fluiu torto, ninguém se entendeu, mas o resultado foi bom, né? Agora, de modo geral, a gente pode ter dificuldades, assim. Por exemplo, a gente tem tensão com alguém, aí a gente olha com muito cuidado. Não basta tentar entender a mente do outro. É necessário entender aonde que ele está. Em que paisagem que o outro está. Quando nós acoplamos na mesma paisagem dele, a gente praticamente não precisa nem falar. Porque as pessoas se entendem. Elas se entendem. É assim. Então, por exemplo, com as crianças, com as pessoas que convivem conosco, é muito comum a gente estar em paisagens conjuntas, né? Isso dá uma experiência muito boa, porque a gente faz um gesto, um olhar. Menor coisa o outro entende. Mas quando nós estamos em paisagens diferentes, a gente fala em bom português, tudo explicado. Eventualmente a gente escreve tudo com testemunhas e o outro não entende aquilo. Ele entende aquilo trocado, ele entende mal, né? Então quando a gente fala com alguém, é necessário falar e transmitir a paisagem junto. Aí a comunicação se dá. Se a paisagem não passa junto, problema. Assim. Então isso é muito importante, a paisagem no sentido da comunicação e da conexão entre as pessoas. Um outro aspecto também muito importante é que a paisagem ela tem uma relação direta com o corpo. As secreções glandulares, o funcionamento do corpo depende da paisagem da mente também. Então, se a gente está numa paisagem de medo, nós temos até partes do corpo são irrigadas, outras partes são menos irrigadas.
Por exemplo, nós estamos numa paisagem de medo, tudo aquilo que se refere ao sistema digestivo é bloqueado. Não é que a gente decide fazer isso. Mas vocês têm um medo súbito, um terror, vocês têm vontade de vomitar. Vocês têm vontade de correr no banheiro. Também, assim, né? Então, depois de vomitar e de ir no banheiro, aí é como se todo o sistema digestivo cedesse a energia para as outras partes que são agora prioritárias. Quando vocês têm medo, as narinas dilatam, as pupilas dilatam, os olhos arregalam, a respiração sobe para a gente ter força para alguma coisa heróica. É isso. Então, mas não há uma decisão assim do tipo, vou encher o pulmão, vou arregalar o olho, vou me estruturar aqui, vou liberar outras coisas. Não tem isso, né? Não tem essa imagem. Do mesmo modo, se a gente estiver numa paisagem agora de relaxamento, de tranquilidade, a respiração baixa, a circulação preenche todo o corpo, aí nós ficamos calmos, dá um sentido de peso no corpo, a gente se acomoda, se aquece, aquilo faz bem, assim, aí o corpo se arruma. Então, diferentes emoções, diferentes visões produzem essas alterações, assim, né? Aí nós começamos a observar que aquilo que a gente chama de energia também está compartimentado. Elas pode ser descrito de forma mais detalhada, como os 5 lungs, que são os lungs dos 5 elementos. Então a gente vai perceber, por exemplo, alguma coisa que acontece, surge o lung do elemento éter, que é mais ou menos o brilho do olho. Brilho do olho. Segundo ponto, nós vamos perceber, mesmo que, vamos supor, alguma coisa aconteça assim, vocês olhem para vocês mesmos, estão assim tão serenos, alguma coisa acontece, aí dá uma ignição no olhar. Elemento éter. Na sequência nós respiramos. Vocês podem olhar meninos e meninas, aí vocês ficam observando assim, passa uma menina. Aquilo. Elemento éter. Elemento ar. Elemento fogo, dá calor. Calor. Aí, elemento... O calor vai produzir a ação. Então, elemento água. Tem um movimento. É impossível ficar parado. Aí vem o elemento terra. Ou seja, tem força. Logo, dependendo do que acontecer, os 5 elementos se ativam. E esses 5 elementos, qual é a origem deles? Não está no arroz e no feijão. Eles têm uma origem extraordinária. Então, esses elementos eles são muito importantes para a saúde. Muito importantes. Então, a saúde é comandada pelo brilho dos 5 elementos. Então, nós podemos energizar o corpo através disso, né? Aliás, nós energizamos. Só que, de modo geral, isso é feito na dependência de circunstâncias externas. É preciso acontecer alguma coisa diante de nós para nós acionarmos os 5 lungs, né? 5 elementos. Mas isso está presente. Então, esse é o efeito direto da energia sobre o corpo. Aí nós temos uma paisagem que comanda a energia que comanda o corpo. Eu tenho isso de forma direta, assim. Eu tenho a sensação de que
Então pronto, eu vejo algo dentro de uma paisagem, a minha mente viu, a energia se movimenta e o corpo é acionado. Esse mecanismo também pode produzir doenças. Então a gente tem uma repetição de posições mentais associadas a paisagens em lugares específicos. Que a gente repete e retorna naqueles lugares. Então a gente retorna naqueles lugares o nosso corpo, as secreções glandulares, as tensões musculares, o acionamento dos órgãos tem um padrão. Esse padrão repetitivo, ele termina por produzir doenças e perturbações. Mais apropriadamente, esse conjunto de efeitos termina produzindo sintomas. Os sintomas são assim, por exemplo, se eu tiver, vou usar um exemplo grosseiro assim, né? Então, se eu entrando em algum lugar, por alguma razão kármica, naturalmente, tem uma paisagem, a mente, a energia e o corpo acionado, e o meu corpo inclina para um lado. Aí eu necessariamente eu vou produzir uma torção de equilíbrio para compensar esse efeito, né? Essa torção de equilíbrio, que é para reequilibrar, ela surge como um sintoma. Ela vai variar. De repente eu estou observando que tem um sintoma, que é uma alteração de algum tipo. Esse sintoma ele pode ser um sintoma hormonal, um sintoma variado, assim, secreções de diferentes tipos, pode ser variadas coisas. Eu tenho uma perturbação de um jeito, aí o corpo ele se ajusta para equilibrar aquilo, se ajusta de um outro modo. Então ele produz uma compensação daquilo. Eu termino vendo a compensação e aí eu tenho um sintoma. Essa compensação pode produzir dor, pode produzir alguma coisa. Mas a gente precisaria ver como é que isso é acionado, né? Isso é muito comum em doenças, aquilo que a gente eventualmente vai chamar de doença, né? Que não é, mas são perturbações psicológicas, psiquiátricas, seja como for. As pessoas vão lá e conseguem medir alterações hormonais, alterações de níveis disso e níveis daquilo. Mas com certeza as alterações de nível não começaram com uma alteração de nível. Elas começam com o acionamento da alteração de nível. Se eu não entendo isso, aí eu tento repor, ou controlar, ou equilibrar, ou alguma outra coisa. E é muito comum também que a gente introduza essas alterações químicas de compensação e depois o corpo de novo ultrapassa aquela barreira e ele continua fazendo porque ele tem um estímulo que ele precisa compensar. Se eu tiro aquela compensação, aquilo volta. Então a gente tem esses quadros complexos, difíceis de interagir, de manipular e de corrigir, né? E esses quadros eles começam lá com a paisagem. Todos nós estamos em paisagens específicas, né? Então nós temos acionamentos o tempo todo. A gente chega na hora do almoço, quando apresenta comida, a gente longo do elemento éter, elemento ar. Ainda mais agora que a cozinha melhorou assim, né? Elemento éter, elemento ar. Não está melhor? Acho que está melhor, né? É assim. Pois é, mas nós não vamos comer seres sencientes, nossos seres que nós estamos tentando salvar aqui, né? A gente tem que botar uma fotografia do boi correndo a lágrima antes de ser abatido, assim, né? Praticamente. Depois tu conversa com ele ali, por favor, tá? Tu tá agora tá ralado. Agora a Tatá, agora que eu estava lá em Recife, a Tatá me disse, Lama, aquele filme sobre como é que é a carne é fraca, né? Não é nada comparado com Veneno Tá na Mesa, né? Tem que ver esse filme, Veneno Tá na Mesa. Passou aqui, né? Ele tá no YouTube, né? Aquilo é realmente alguma coisa. Ela convenceu a mamãe dela.
Com o veneno está na mesa. É. É. Essa coisa da indústria da guerra, né, só para fazer um parênteses bem rápido, inclui o celular, o GPS, o iPad, forno de micro-ondas, freezer. Tudo isso vem da indústria da guerra. Comida enlatada, tudo isso. Todos os sistemas de preservação de comida, né, de secagem de coisas, bota água, aquilo, ou aquece o micro-ondas, aquilo tudo vem da guerra, né? Visão noturna, essas câmaras super sensíveis, tudo isso vem da indústria da guerra. Fecha parênteses, né? Não estamos aqui para reclamar, né? Mas essencialmente a indústria da guerra também, a paisagem dos infernos, né? Assim, a paisagem dos infernos é criativa e a mente opera dentro daquilo e começa a criar confusão, né? Então a paisagem é muito importante, muito, muito, muito importante. Aqui, no ensinamento tradicional, ela entra apenas como descrição dos 6 reinos. Mas sob o ponto de vista transcendente, nós começamos agora a olhar o efeito disso, né? Por quê? Porque a gente tem um silêncio que está observando como que as coisas estão montadas. Então a gente começa a ampliar essa observação. Aí nós estamos vendo corpo, energia, mente, paisagem, né? Mas aí tem outras coisas mais importantes ainda, né? Por exemplo, nós temos as mandalas. Então as mandalas, vocês podem estudar. Por exemplo, eu acessei essa sabedoria das mandalas através do livro de Patrul Rinpoche, palavras do meu professor perfeito, né? Ali é maravilhoso. Já no início do texto vocês vão ver aquilo que é chamado o compromisso Vajra secreto. Então isso é colocado como a visão da mandala. Esse compromisso Vajra secreto, ele é a manutenção da visão dentro da mandala. Se a gente consegue manter a visão por dentro da mandala, está tudo resolvido. Se a gente não consegue manter por dentro da mandala, é muito difícil, praticamente impossível nós avançarmos. Então, quando nós estamos aqui contemplando as várias paisagens, muito importante é contemplar também as várias mandalas. As mandalas estão presentes. Nós podíamos pensar assim: nós nesse momento podemos ver a mandala do Buda Sakyamuni, assim, direto. Por quê? Porque nós estamos dentro de um templo. Esse templo tem a figura central do Buda, que é a vida do Buda. O fato de nós vermos esse lugar como um templo já é um estado psicótico da mandala. Já é uma condição especial. Se eu não tiver sob o efeito da mandala do Buda Sakyamuni, eu não vejo um templo. Posso ver qualquer coisa aqui. Os cachorros veem outras coisas, as pulgas veem outras coisas, os seres, os pedreiros que entram aqui, os pintores, as pessoas podem ver qualquer coisa. Nós vemos um templo. Quando nós vemos esse templo, que seria a mandala, a nossa mente se comporta de acordo com o templo. A nossa energia se move de acordo com o templo. E o nosso corpo funciona de acordo com o templo. Assim. Isso não é o samsara. Aqui não é o reino dos deuses, nem os semideuses, nem os humanos, nem os animais, nem os seres famintos, nem os infernos. Não é. Aqui é a mandala da Buda Sakyamuni. Estamos olhando assim. Então a gente vê que essa mandala está presente. E nós ampliamos a nossa visão, a gente vê muitos templos, muitos lugares, tudo associado ao Buda. Muitas imagens de Buda por todo lado.
a imagem do Buda vai penetrando, né? É uma coisa tão curiosa. Às vezes a gente vê assim até em algum ambiente como fotografias de ambientes de decoração, a casa de Caras, não sei bem aonde, a ilha de Caras, não sei, aí está um pobre do Buda lá, assim, né? Na casa de Caras, as pessoas para cá e para lá, né? Só que as pessoas vêm para cá e para lá e vão embora, e o Buda continua lá. Elas nem imaginam que o Buda está invadindo a ilha de Caras. Eles nem se deram conta ainda. O Buda primeiro aparece numa imagem de madeira, assim, né? Tá certo que o precursor foi o Buda gordo, que andou por todo lado. Depois do Buda gordo, apareceu o Buda com uma cara assim, mais saudável, mais sarado, né? Então esse Buda, ele está se espalhando. Como é que isso se espalha? Alguém tem um vislumbre de alguma coisa na mente, ao ponto de olhar para o Buda, aquilo brilhar, a pessoa pega aquilo e põe em algum lugar, né? Teve um Buda que apareceu no pátio lá da minha casa também, não tenho a menor ideia de onde que veio, assim, né? Aí agora apareceu um incensário do lado de fora. Eu chego na minha casa que tem um perfume de incenso toda a volta. Não tenho a menor ideia o que aconteceu, assim, né? Mas esse é o Buda Sakyamuni operando, assim, né? E aí é isso. Então a mandala, ela vai, não é assim, não é o corpo, nem a energia, nem a mente. É a paisagem, a mandala. Quando ela se estabelece, aí o corpo, a energia e a mente seguem aquilo, e aquelas coisas todas se estabelecem de forma elevada. Então a gente precisaria entender isso, né? Como que isso se dá. Agora, intermediário, vamos seguir um pouquinho mais das mandalas. A gente tem Buda Sakyamuni, mas tem outras mandalas. Vocês olhem, por exemplo, a escola, né? A escola só sobrevive porque tem pessoas em muitos diferentes lugares que acham que deveriam ajudar a manter a escola. Isso que eu estou descrevendo é mente, né? Mas na verdade, antes desse achar que deve ajudar a escola, tem um sentimento, tem uma mandala, tem uma compreensão que brota nelas de sabedoria da igualdade. Ou seja, se eu beneficiar as crianças, aquilo é muito bom para mim, mas não tem nem esse raciocínio, né? A pessoa, eu vou fazer isso. Aí a pessoa contribui para o imposto de renda, deposita no Covidica, e aquilo termina tendo um mecanismo assim. O próprio Covidica é emanação de Chenrezig. Por quê? Porque é uma instituição regida por lei, né? Que ela tem o objetivo de captar recursos, de ser um mecanismo das pessoas poderem oferecer ajuda financeira para projetos sociais e eventualmente culturais e educacionais, assim, né? Mas essencialmente sociais, né? Então surge essa organização. Quem é que imaginou uma organização dessas? É alguém que acha que a gente precisa beneficiar os seres, né? Curiosamente, isso termina beneficiando uma lei, se beneficiando de uma lei que também foi gerada com esse sentido, que é de destinar parte do imposto de renda para ações sociais, educacionais, culturais, etc., né? Por quê? Porque as pessoas precisam ser apoiadas. Então tem uma dimensão de compaixão em algum lugar que acionou os próprios legisladores. As pessoas imaginaram aquilo, criaram esses mecanismos. Então, desse modo, as coisas vão se estruturando. A gente pode pensar, isso é mente, isso é lei. Mas não é mente, tem alguma coisa profunda atrás que propicia o ambiente onde aquilo faz sentido, né? Então, a gente tem Chenrezig, que é o pai dos Budas todos, né? Ou a mãe dos Budas todos, né? Então, Chenrezig, ele tem esse voto de beneficiar os seres que estão confusos no mundo, de algum modo beneficiar esses seres, né? E assim nós vamos vendo. Aí nós vamos encontrando as mães. As mães e pais são emanações de Chenrezig. Sempre assim. É muito importante a gente observar quando que a mãe é acionada. Ou seja,
É muito comum que as mães nasçam quando os bebês nascem. Às vezes as mães nascem antes, né? Por exemplo, a Laura está super grávida, né? Então, as pessoas ficam muito grávidas. Às vezes as pessoas estão menos grávidas. Às vezes estão muito grávidas. A Laura está muito grávida. Então isso significa que o bebê já nasceu assim, nela, né? Ela já nasceu como mãe. Mas é uma transição, em alguma coisa que acontece. Se a gente for olhar índices de hormônios, vai aparecer lá os hormônios. A gente vai pensar, não, isso é os hormônios, não é os hormônios, isso é a mente. A pessoa pode rejeitar o filho, ela pode não querer aquilo, ela pode pensar profissionalmente, ela pode esconder a sua gravidez por várias razões, ela pode não querer assumir o filho. Isso não é uma coisa incomum, isso é uma coisa que pertence à natureza da realidade, né? A pessoa pode que esse bebê não nasça, a pessoa pode não querer que o bebê vá até o fim da gravidez. A pessoa não está disposta a nascer como mãe. É assim, isso é natural, normal. Eu não vou nem julgar isso, né? Então nós temos esse funcionamento assim, né? Então tem Tcherezig. Tcherezig é quando a mãe nasce. Agora, é uma coisa extraordinária. Se vocês vão olhar com cuidado, a mãe tem... A amamentação é através de um órgão que só tem essa função. Né? A amamentação, ela está ali para produzir o leite para os filhos. Como é que a pessoa chega a gerar um órgão? Então é necessário que haja um contínuo posicionamento da mente, vida após vida, para que aquele órgão termine virando, esteja associado dentro de um código genético e aquilo esteja operando. Né? Hoje a gente sabe como que a mente, atuando repetidamente de um certo modo, ela termina condicionando, ela produzindo uma alteração no próprio código genético. Isso hoje já está comprovado. Isso, né? Então vocês imaginem a mente querendo alimentar os filhos, né? E aquilo vai produzir. É interessante, por exemplo, a mulher não está amamentando, ela não tem leite suficiente. Aí existe essas associações de mulheres ligadas à amamentação, promovendo isso, né? E aí as pessoas têm experiência. O que elas dizem para a mãe? Você relaxa, você simplesmente ofereça isso, você se abra, não é assim, não você fique tensa para o leite aparecer, você relaxa para o leite aparecer, você confie. Isso vai acontecer. Se você tem essa aspiração, o leite vai aparecer. E o leite aparece. É assim. Então, é uma disposição de paisagem, de mente, aquilo se organiza assim. Eu acredito que engravidar é muito parecido. Eu acho que tu entende disso, assim, né? Mas, quer dizer, certamente entende disso, né? Mas essa posição da mente, através da paisagem, da compaixão, essa abertura, ela produz essas alterações de corpo a esse nível. Então nós estamos nesse ambiente. Todo mundo foi protegido por pai e mãe de algum modo, né? Assim. Então isso é Tcherezig. Agora olhem o quanto de Tcherezig tem por todo lado. A gente abre estradas, constrói hospitais, arruma escolas, cria linhas de geração de alimentos, transportes, para que não falte nada para ninguém. Está o tempo todo cuidando de todo mundo. Isso é Tcherezig. Então, não só Tcherezig é importante, porque nos toca, mas é muito importante reconhecer a mandala. Porque a gente nasce, vive e morre, mas Tcherezig segue. A mandala da compaixão segue. Então esse é um ponto muito importante. Existem as mandalas. Mandalas estão ali. A forma de reconhecimento da mandala, ela diz respeito à natureza vajra das coisas, para eu entender como aquilo que brota diante de mim é magicamente surgido, inseparável da mente que eu estou utilizando, da paisagem da mandala.
Aí eu vejo a mandala com os olhos, como se fossem os olhos. Aí nós vamos reconhecer isso. Nós vamos reconhecer a Chenrezig comandando as nossas emoções, a nossa energia, o nosso impulso de ação, nossas secreções glandulares, aquilo está tudo operando. Aí nós temos os mandalas do Buda Akshobhya, sabedoria do espelho, 5 Jnana Budas, temos Vajrasattva, aí temos uma infinidade. Aí surge a noção dos Vidyadharas. Os Vidyadharas são aqueles que param assim, o olho nem pisca, estão olhando espaços sutis. Eles vão encontrando as mandalas, eles passeiam e vão localizando as mandalas. Jagdo Rinpoche era um Vidyadhara, ele localizava as mandalas. Então isso é muito extraordinário. Muito extraordinário. Olha e vê as mandalas, ou seja, começa a localizar aquilo que é sutil, que está operando, beneficiando os seres, está ali, que as pessoas não veem. Isso na visão tibetana, indiana antiga, isso surge como aspectos antropomórficos, né? Que não são antropomórficos. A compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, etc. são qualidades, não tem ninguém ali. Muito menos alguém com uma cara humana, com braços e pernas, né? Mas dentro dos ensinamentos que vêm, que são chamados Vajrayana com sinais, então se cria aspectos ilusórios que não são propriamente necessários, mas eles surgem como se fosse uma linguagem, né? Então vocês vão ver muitas deidades. Essas deidades, elas simbolizam, na verdade, essas sabedorias, essas mandalas. Mais do que as sabedorias, elas simbolizam as mandalas que estão presentes, que estão atuando. Se a gente localiza as mandalas, isso é uma grande coisa. Então nós podemos olhar os 6 reinos, olhar as mandalas. Muito útil. Aí, intermediário disso, tem as terras puras. Ou a mandala não é nada que veio, é outra coisa que não é paisagem. Mandala é outra coisa. Outra coisa. Elas ocupam o mesmo lugar, mas as mandalas, elas não têm a ignorância, não têm a vidya, não têm os 12 elos. As paisagens têm os 12 elos. As paisagens sustentam os 12 elos. Aí tem a ignorância, Samskara, Vijnana, Namarupa, Shadayatana, tem todos esses aspectos. Tem a noção de uma identidade, tem a noção de vitória, tem a noção de ações repetitivas, de gostar ou não gostar. Aí tem o embate no mundo, as paisagens se chocam umas com as outras. Tem a noção de esgotamento e de morte. No final, né? Aí a mandala não. Quando a gente localiza a mandala, o nosso surgimento inseparável da mandala, ele está além do tempo e do espaço, está além da forma. Por exemplo, não é o meu corpo que está na mandala, não é a minha identidade que está na mandala. Aí nós nos livramos de todos os aspectos transitórios. Quando nós reconhecemos a mandala, nós temos uma sensação de vida independente do espaço e do tempo. Isso significa que... significa várias coisas interessantes. Assim. Isso. Todas as mandalas. Você falou dos 5 lungs, que tem a ver com essa mandala, com essa fonte que é extraordinária e não tem a ver com aquilo que a gente come, não é essa dessa energia que você está falando, que é um pouco o que você está colocando agora. É a experiência de surgimento dos lungs, através do éter, do brilho do olho, enfim. Minha pergunta, querido, quando a gente está dormindo, o nosso olhinho está fechado, é aí que a gente se nutre nesse elemento extraordinário de nutrição dessa mandala? Não, isso pode ser se a pessoa tiver
tiver essa capacidade. Mas, eventualmente, a pessoa, no sonho, ou à noite, a pessoa pode estar nos infernos. Ela pode estar em diferentes lugares, né? E nem sempre a mente se desloca por dentro da experiência das mandalas, né? Ela pode estar andando por dentro da experiência das paisagens e aflita. Isso pode estar acontecendo, né? Mas se a pessoa, por exemplo, tiver essa habilidade de se abrir e olhar as mandalas à noite, perfeito. Mas se a pessoa consegue fazer isso à noite, ela vai conseguir fazer durante o dia também. Porque uma coisa curiosa, o dia e a noite não interrompem a experiência da mandala. Tem pessoas que são naturalmente positivas, por exemplo, elas têm uma dimensão de paisagem que seja, ou de mandala mesmo, que é inabalável. A pessoa, no meio dos muitos conflitos, a pessoa sempre olha de uma forma elevada. Mas a própria pessoa que age assim, nem sempre ela sabe que ela está fazendo isso. Eu acho que a Catarina estava falando ainda. Nem sempre a pessoa sabe que está com essa característica, né? Às vezes as pessoas se surpreendem consigo mesmo, né? Porque a pessoa não está acostumada a olhar nem a sua própria mente. Aí a pessoa pode descobrir, olha, durante 15 anos eu andei inconsciente, mas espantosamente eu fui impulsionado de forma positiva. Então a coisa mais importante para nós, nesse ambiente, é nós podermos acessar as mandalas, e é aquilo que é mais seguro quando nós nos aproximamos da morte também. Se eu tivesse que dar um conselho curto para os meus alunos, assim, você se mantenha na mandala do reconhecimento da natureza Vajra, que é a mandala de Samantabhadra. Se mantenha nisso. Não faça nada, nem a favor da morte, nem contra a morte, nem pelo meio, nem para cá, nem para lá. Se mantenha na mandala. Só isso. Se não conseguir entender o que eu estou dizendo com mantenha-se na mandala, faz assim. Olha a natureza Vajra da realidade ao redor. Só isso, só contempla isso. Se doer, olha a natureza Vajra da dor. Não tenta evitar a dor, mas olha a natureza Vajra da dor. Se não conseguir respirar direito, olha a natureza Vajra da aflição respiratória. E mantém o reconhecimento da natureza Vajra. A pessoa atravessa pela morte com a clareza da mandala. Se ela decidir retornar, se ela retorna com isso vivo. Ela é uma criança e ela tem a natureza Vajra junto. Ela tem o olho da natureza Vajra. Ela se torna um adolescente com a clareza da natureza Vajra e eventualmente não reconhece que aquilo é natureza Vajra, ela não tem linguagem para aquilo, mas ela tem a experiência daquilo, né? Então, a maior parte de nós está beneficiado pelas mandalas, sem saber. Nós ainda estamos numa situação onde o budismo é estranho à nossa cultura. Então a gente não vem por uma sequência de mente, ou de energia, ou de corpo, que alguém nos pegou e nos botou em algum lugar. A gente vem porque a nossa energia, de algum modo, ela se move nessa direção, né? Então isso é a mandala. Isso são lembranças de vidas passadas. A gente vai dizer lembrança de vida passada, mas não é lembrança, é a mandala. Dentro daquela sequência, então, dos elementos, o primeiro surgimento tem a ver com o brilho do olho. Isso. Daí, quando o nosso olhinho de noite está fechado, me pergunta, como fica o elemento éter? Por exemplo, no sonho, o olho brilha. Brilha. O sonho e o dormir é como se fosse a morte. A morte. Aí quando vem o sonho, o olho plim. Aí surge uma identidade ali. Aí surgem as experiências. Os órgãos físicos começam a operar. Só que eles não são órgãos físicos, mas eles operam. É assim, né? Aí os 5 lungas operam.
Agora nós vamos fazer dedicação. Aí, 5 horas. Aí à noite nós seguimos com esse aspecto. Eu vou dar mais uns exemplos da mandala e vou entrar nas terras puras, que é como se fosse uma coisa intermediária. As terras puras não é muito fácil de classificar também, mas ele opera nesse lugar. Opera nesse lugar da mandala e das paisagens, né? Assim, é como se houvesse dentro da ignorância, houvesse dimensões mais positivas, que não são completamente lúcidas, mas elas estão geradas por uma mente lúcida, mas têm aparência comum. Então as pessoas que não conseguem compreender as mandalas, elas acessam as terras puras pensando que estão acessando alguma coisa do mundo, mas aquilo já não é comum. Os templos, por exemplo, são terras puras, né? A gente olha, a pintura descasca, as coisas têm problemas, uma cara meio de sansara, assim. Mas não é. Aquilo tem um outro conteúdo dentro, né? Mas aí de noite nós vamos olhar isso. Então que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Em Lub Chosun, Ring Lun Chen Zalin Sasun Chapar Piao Drugyu Chosun Adang Midral do Sungele Cho. Eu acho que não vou poder falar contigo hoje.